Pessoas em nossa vida que são especiais, inclusive naturalmente. Algumas adentram, outras fazem parte de nossas vidas desde o início. A família, por exemplo, nós nascemos em uma família. Amigos, pessoas que Deus vai agregando às nossas vidas e que essas pessoas são especiais para nós, tornam momentos de nossas vidas momentos especiais. Isso é bom. O problema é quando isso se torna uma idolatria e pessoas são capazes até de matar por outras pessoas, mostrando que a relação já não é de fato uma relação saudável. Mas o relacionamento cotidiano em que essas pessoas são especiais é um relacionamento que sim, deve ser saudável. E torna momentos da vida tão especiais que eles inclusive são gravados. O momento A, momento B, momento aqui, ali, um jantar, um passeio e assim por diante. Isso faz inclusive que desejemos tê-los outra vez. É provável que quem tirou férias este ano, passado, no final do ano, e teve uma boa férias, gostou bastante do que vivenciou, já esteja desejando as próximas férias, porque são momentos que eles marcam, momentos gostosos da vida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se pessoas comuns, como eu e você, podem ser especiais e tornar momentos em nossas vidas momentos especiais, quão mais especial não deveria ser o nosso olhar para Deus? E os momentos em que nós desfrutamos desta presença de Deus de uma forma mais significativa. Porque é claro que Deus, Ele está em todos os lugares. Afinal, Ele é maior do que o próprio universo que Ele criou. Mas são momentos como este, em que Deus convocou o seu povo e disse fazer presente para abençoá-lo. E eu gosto muito daquela imagem de um senhor em sua casa, sua grande casa, com uma lareira acesa, e os filhos ou os netinhos na sua frente para serem abençoados, dentro de um contexto familiar tão delicioso que nós encontramos, às vezes, nas literaturas. O Deus que convoca seu povo e que chama de filhos, e ali está para abençoá-los. O culto é este momento. É este momento que, por mais solene que seja, ele também é um momento familiar. Porque é um momento de um encontro entre o pai e seus filhos. Afinal das contas, não esqueçam que o culto não é para estranhos a Deus. Não é para aqueles que não conhecem a Deus. O culto, ele é oferecido por aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Afinal, ninguém pode se achegar a Deus sem esse sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro. Então o culto é para filhos adorarem a Deus e desfrutarem de sua presença abençoadora. Aquela presença que os sacerdotes no Antigo Testamento iriam mostrar por meio da bênção que Deus ordenou que o sacerdote desse a todo o povo de Israel. A bênção sacerdotal, que está em Números capítulo 6. Arão diria: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Resplandeça o rosto do Senhor, brilhe o rosto do Senhor, como um pai olhando para os seus filhos e satisfeito pelo que vê, pelo amor dele para com os seus filhos. Quão especial é para você o estar na presença de Deus. Porque foi Jesus quem possibilitou essa grandiosa, essa maravilhosa, majestosa presença de Deus conosco. Mas qual o valor dela para você? Isso que eu estou perguntando pode parecer óbvio, porque todos os cristãos deveriam amar a Deus. Afinal, esse é o primeiro grande mandamento. Não existe segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem sexto sem o primeiro. Sem o primeiro, nenhum outro existirá.
Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sem este mandamento, nenhum outro terá mais importância, nenhum outro mais existirá para você, nenhum outro mais. Mas é tão fácil que o coração pecador, ele desvia os seus olhos. E é aquele que é realmente o Deus de toda a criação, e o momento que realmente desfrutamos de uma presença real, presença em que Deus fala conosco, em que Deus manifesta a sua graça entre nós, momento em que Deus ouve as nossas vozes, porque nós oramos a Deus, um momento real, não é só um rito, a menos que você veio aqui mecanicamente e acha que apenas está dentro deste lugar, ou apenas está seguindo toda uma liturgia pré-programada, seja suficiente para você, a menos que tudo isso seja limitado apenas à forma. A presença de Deus é real. Quando, de fato, este povo veio adorá-lo em espírito e em verdade. Pela palavra, pelo Espírito, um ambiente forjado pelo próprio Deus, para que ofereçamos a Ele um culto agradável. Mas muitas vezes preferimos estar no shopping. Muitas vezes preferimos estar passeando, conhecendo a Serra Gaúcha. Muitas vezes preferimos estar na casa de A, B ou C. Muitas vezes até preferimos estar dormindo, sem nada a fazer. Muitas vezes os momentos mais frívolos da vida são considerados mais aprazíveis do que o momento em que o Criador, o Senhor da glória, está conosco para nos abençoar. Eu quero que você pense nisso. Porque nós estamos sendo preparados aqui para a eternidade. Ou alguém pretende ficar e não desfrutar da vida eterna? Não estou entrando em detalhes escatológicos sobre onde é o novo céu e nova terra, não é esse o foco. A questão é, alguém prefere esta vida do que a vida eterna? Alguém prefere continuar vivendo como um pecador mortal, que estará naturalmente envelhecendo até que a morte chegue, do que desfrutar da vida eterna que Deus prometeu, onde nós poderemos vivenciar a plenitude da presença de Deus conosco por meio de Cristo Jesus? Alguém pretende trocar? Caso não, nos preparamos para este momento eterno aqui. Como poderíamos então desejar mais as frivolidades da vida do que aquele que é o Senhor de nossas vidas? Pare para pensar. Quem é mais aprazível? Nós estamos dando sequência à exposição de Hebreus. Agora, capítulo 9, nós vamos apenas aos versículos de 1 a 14. Os irmãos, então, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Hebreus 9, de 1 a 14. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou,
enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Queremos te glorificar, te engrandecer, te bendizer por tudo, Senhor, porque tu és Deus, o nosso Deus. Não pelos nossos méritos, mas pelos de Cristo. Nos achegamos porque o Senhor nos chamou e assim podemos desfrutar de tua presença abençoadora. Pedimos que a tua palavra ecoe poderosa como as muitas águas, esta palavra que, ó Deus, pela qual criaste o universo e pela qual também recrias o homem, ou seja, renovas a vida do pecador para uma vida eterna contigo. Ó Deus, que a tua palavra, que é poderosa, para, ó Deus, glorificar o teu nome, e por meio do Espírito, ó Deus, é aplicada ao coração do pecador, esteja aqui falando a nós, para que sejamos abençoados e sejamos, Senhor Deus, edificados, que sejamos capacitados e assim vidas possam receber esse testemunho. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, o autor entra agora no tabernáculo. Ele está mostrando, lembre-se, em todo o livro de Hebreus, a superioridade de Cristo sobre todo o Antigo Testamento. Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés. Cristo e suas promessas superiores às promessas antigas. Ou seja, tudo em Cristo é superior ao Antigo Testamento. E o propósito do autor em mostrar esta superioridade é porque já havia cristãos naquela época apostatando, voltando ao judaísmo, cristãos judeus. E isso por causa da influência de talvez até sacerdotes, mas de judeus em forma geral, que estavam tentando levar de volta para o judaísmo aqueles que haviam se convertido. Isso estava acontecendo, alguns estavam apostatando, negando que Cristo era de fato, que Jesus era de fato o Cristo, o Messias prometido. Então, ele agora mostra que aquilo que Jesus realizou por meio do seu sacrifício é superior ao que os sacerdotes faziam, porque inclusive o tabernáculo em que Cristo entrou é superior ao tabernáculo que eles haviam erguido, Moisés, Salomão, o templo de Israel. E ele então quer mostrar isso para nós. Ele começa dizendo que a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado. Quando ele diz primeira aliança, é uma só, Moisés, a mosaica, tá? Por quê? Aqui nós podemos dizer que há apenas duas alianças que estão em paralelo. As alianças da graça, que apontam para Cristo, se resumem em uma aliança. Por quê? Porque todas as alianças da graça, que começam na promessa feita a Adão, acerca do filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e percorre Noé, Abraão, Davi, todas apontam para Jesus como o salvador do mundo, como o restaurador da criação.
Então, essas alianças terminam sendo resumidas em uma aliança, mesmo que Jesus tenha dito, nova aliança eu dou. Mas essa nova aliança é o cumprimento, a concretização das alianças antigas, que eram promessas dessa nova. A outra aliança, que está em paralelo, é a aliança mosaica. Ela, de fato, é um paralelo. Ela não é uma sequência, ela é um paralelo. E é por isso que ele, quando fala primeira aliança, ele não se preocupa em pensarmos na aliança com Adão, que foi a primeira de fato, ou aliança com Noé, Abraão, o pai da fé, o pai da nação de Israel. Não, ele sabe que essa aliança, a aliança mosaica, é a única que está em paralelo aqui com a questão da aliança de Cristo Jesus. Portanto, ele está se referindo às ordenanças que Deus deu, os ritos que Deus deu por meio de Moisés. E ele fala um pouco deles, pelo menos ele descreve rapidamente o tabernáculo, que hoje, na escola dominical, vamos estudar detalhadamente para que nós possamos enriquecer aquilo que nós começamos por meio da pregação da palavra. Versículo 2, ele diz, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Ele mostra rapidamente o tabernáculo. Nós vamos mostrar uma imagem depois aqui no estudo bíblico. E dá a divisão, Santo Lugar e o Santo dos Santos, que era a divisão da parte interna do tabernáculo. Tinha o pátio onde o sacrifício era realizado, mas ele não menciona aqui nesse momento. Então, ele mostra que aquilo tudo que havia sido projetado tinha um propósito, de fato, de que Deus fosse glorificado por meio de um culto, para que ele pudesse abençoar o seu povo, inclusive com a misericórdia e o perdão. E ele mostra que aquilo ali era um momento, aquilo tudo era, de fato, valioso, tinha um valor. E isso ele mostra por meio dos termos que dão destaque aos objetos. Observe que ele fala no versículo 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu. Imagine um bordão que floresceu, sem ter raiz alguma. E as tábuas da aliança. Observe que ele não precisaria dar detalhes do material. Eles sabiam que era de ouro. Mas ele destaca para que fique claro que o tabernáculo possuía uma glória, representava a presença de Deus realmente. Era algo físico, limitado, mas que possuía uma glória, porque Deus assim o quis. Versículo 5, ele até continua dizendo, e sobre ela os querubins da glória. Por que os querubins da glória? Porque os querubins, eles ali representavam a presença de Deus no meio do seu povo, a arca em que Deus manifestaria a sua presença, inclusive a coluna, né, que aparecia a Moisés, e Moisés falava face a face, era exatamente ali no meio, estaria exatamente no meio. O propiciatório, o lugar do favor de Deus, o Deus que aparecia favoravelmente no meio dos querubins. Lembrando aqui, inclusive, Isaías, que viu a glória de Deus entre os anjos, estes que ali eram representados por meio desses querubins de ouro que estavam em cima do propiciatório. Então, observe que ele não nega que o tabernáculo, ele tinha uma glória, ele tinha um papel, era real. Não podemos dizer que não. Deus tanto aparecia a Moisés ali, quanto falava com ele. Então, havia sim um papel daquele tabernáculo que não poderia ser ignorado. Mas há algo superior. Ele não quer, inclusive, detalhar nesse momento nada sobre isso. Há algo superior que Cristo fez. Ou seja, pense, se aquele tabernáculo físico, se aquele lugar feito por homens, erguido por pessoas, com materiais comuns, entre aspas, eram materiais especiais, mas materiais do cotidiano, ou seja, eram matérias encontradas na criação. Se este lugar tinha um papel,
Era um papel glorioso de representar a presença de Deus, quanto mais a presença real de Deus. E ele quer falar do tabernáculo celestial, para mostrar a superioridade do ministério de Cristo sobre os sacerdotes que estavam enganando os judeus que haviam se convertido ao cristianismo para tentar atraí-los de volta. E é interessante que aqui, de fato, o tabernáculo é o tabernáculo celestial. Por quê? Porque a Escritura nos aponta para dois outros que representam a presença de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o nascimento de Jesus é anunciado, o autor nos diz que tudo aquilo que foi anunciado sobre Cristo para Maria, ele diz que tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Aí vem o versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Observe que Jesus em nenhum momento recebeu o nome de Emanuel, muito pelo contrário, o nome Jesus. Mas aqui o nome Emanuel, ele significa algo, Deus conosco. Ou seja, Jesus naquela geração era a própria presença de Deus com os homens. Como diz o apóstolo Paulo também em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E o capítulo 2, versículo 9, continua: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, nós podemos dizer que Cristo é a real presença de Deus entre os homens. Ou seja, naquela geração, Deus andou entre os homens. Naquela geração, Deus esteve entre pecadores. João, capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é a plena manifestação de Deus. E ele esteve entre os homens. Poderíamos até, então, chamar Cristo de o verdadeiro tabernáculo de Deus quando esteve aqui. Ou seja, se em algum momento a presença de Deus foi manifesta em plenitude entre os pecadores, o momento foi durante a vinda, a presença, a vida de Jesus entre os homens. O templo estava lá, é verdade, mas o templo não manifestava, não representava, não continha a presença de Deus, não era a presença de Deus entre os homens como Cristo era. Por isso é chamado de Deus conosco. Mas aqui, em Hebreus 9, ele não está falando de Cristo como o tabernáculo. Ainda que Jesus manifeste a plena presença de Deus entre os pecadores, como aconteceu naqueles anos de sua vida. Também podemos dizer, e a Escritura quem o fará, que a igreja é o templo de Deus, onde Deus também manifesta a sua presença. E eu estou me referindo não ao prédio aqui, mas estou referindo ao povo. Me referindo ao povo. Nós vamos encontrar isso no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe que ele não está se referindo a cada um, mas à igreja como um todo. Vós sois o santuário. Existe um santuário, não vários santuários.
Existe sempre um templo. No Antigo Testamento existia o tabernáculo, depois foi substituído pelo templo. Não 2 templos, não 2 tabernáculos. Não temos muitos templos do Espírito, temos um templo do Espírito. Nós somos aquelas pedras que vivem. E a gente vai então para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja que nós edificamos uma casa espiritual. Ele não diz várias casas espirituais. Nós edificamos uma casa espiritual. Mas cada um é uma pedra. Somos pedras, plural, que vivem. Nós edificamos um prédio espiritual, o santuário de Deus, porque somos a igreja do Senhor, a igreja de Deus. A igreja é o templo do Senhor. Poderíamos então chamar também de o tabernáculo de Deus, é a igreja, e ela manifesta a presença de Deus. Deus está no meio do seu povo, Deus está com o seu povo, Deus ouve a oração do seu povo, Deus fala pela palavra com o seu povo, Deus manifesta a sua presença, dando dons ao seu povo, Deus usa esse povo para pregar o evangelho ao mundo, Deus conforta, Deus edifica, Deus fortalece, e assim Deus está no meio da igreja, o ambiente da graça. Razão, inclusive, para que nós devamos estar recebendo os pequeninos que estão no meio desse povo e dando a eles o sinal da aliança. A igreja é como um tabernáculo, um templo, no qual Deus manifesta a sua presença. Isso, inclusive, deve nos fazer pensar numa questão interessante, quando Jesus voltar, quanto dessa igreja haverá? Qual será o tamanho dela? Eu não estou me referindo a denominações, o movimento denominacional é completamente humano. Eu estou me referindo à igreja de Jesus, ou seja, os cristãos do mundo todo que se juntam, de fato, em grupos locais que são as igrejas locais, mas que formam um grande corpo, o corpo de Cristo. Quantos de fato estará aqui? Porque se nós olharmos para a Escritura, todas as vezes que o juízo de Deus veio porque já não existia justos, o número era muito pequeno. Poderia ter, aparentemente, Malaquias, Isaías reclamam, exortam o povo dizendo que não gostaria que esse povo oferecesse mais culto a Deus, porque de fato não era feito como Deus queria, não era feito com o coração sincero, da forma como Deus havia ordenado. Então, devemos nos preocupar inclusive com isso. Nossa geração é uma geração cristã. Nós somos apenas denominacionais, pessoas brigando pela sua denominação para que orgulhosamente cada um mostre quem é melhor do que o outro, que é muito evidente que há uma briga denominacional aí fora, onde as pessoas querem competir para ver quem é maior e melhor, quem se gaba mais dos números. Quando Jesus voltar, não haverá mais sal na terra, não haverá mais luz no mundo. É por isso que ele voltará. Porque como ele disse para Abraão, se houver 10 justos naquela cidade, eu conservarei aquela cidade por amor aos 10. Mas se não houver justos naquela cidade, qual a razão para Deus conservá-la? Nenhuma. Ela será destruída por falta de justos que sejam sal da terra e luz do mundo. Portanto, a igreja é também o templo do Senhor. Mas aqui não está se falando nem de Cristo como aquele que é a plenitude de Deus entre os homens, nem da igreja, que manifesta também a presença de Deus entre os homens, porque Deus também está nela, manifestando a sua graça e misericórdia. Aqui ele está falando de um tabernáculo celestial mesmo. E vamos continuar então o texto a partir do versículo de número 6. Ora, depois de tudo isto,
assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, sem sangue, não sem sangue, que oferece a si pelos pecados de ignorância do povo. Então ele está ainda lembrando o que acontece, fazendo a ponte para o tabernáculo celestial. Ele diz, olha, no santo lugar, onde havia o candeeiro, o propiciatório, a mesa da proposição, melhor dizendo, e a mesa do incenso, onde esses três objetos estavam, o sacerdote entra. Ali eles colocavam os pães, ali eles colocavam o incenso, e ele preparava para o santo lugar. E no santo lugar, só o sumo sacerdote entrava. E era uma vez ao ano, ou seja, o lugar era tão santo que eles não poderiam entrar o tempo inteiro. Eles estavam no santo lugar, mas não poderiam passar aquele véu para entrar no santo dos santos. Porque no santo dos santos havia a presença de Deus. Como Deus manifestava sua presença lá, não poderia se entrar a qualquer momento. Afinal das contas, a consciência que os pecadores deveriam ter é a consciência de Isaías. Nós lemos hoje, no capítulo 6, quando Deus manifesta uma visão para Isaías, em que o trono de Deus se faz presente, e Deus está sentado nesse trono, as abas de suas vestes enchem o templo, e então os anjos do Senhor, eles cantam, clamam, eles dizem uns em direção aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todos estão dando glórias a Deus. Este momento glorioso, diante da majestade de Deus, Isaías não poderia ter outro tipo de atitude. Isaías se prostra no chão com temor e tremor, e então diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Observe qual é a compreensão de Isaías acerca de si mesmo, e como ele vê a Deus. Ele tem uma percepção clara da glória de Deus e de sua miséria. Ele tem uma compreensão clara de que Deus é santíssimo, de que o Isaías, ele mesmo, ele era um pecador. Não deveríamos pensar diferente, ainda que tenhamos uma plena consciência, como veremos ainda hoje, de que pelo sangue de Cristo fomos limpos. Mas jamais deveríamos reduzir a glória da presença de Deus. Isso, inclusive, traz uma aplicação para a gente aqui. Como você entra na presença do Senhor? No diretório de culto de Westminster, que apesar de não ser literalmente seguido, mas ele é muito, muito prudente, muito sensato. No diretório do culto, uma das orientações que ele dá é, no momento em começar o culto, parem tudo, para que vocês olhem só para Deus, para que esqueçam tudo mais fica de fora. E vocês de tal forma foquem em Deus, que todas as suas palavras, de que os seus ouvidos e que suas ações sejam todas dirigidas para Deus, porque Deus se faz presente no meio do seu povo. É um momento que, por mais que seja aprazível para um filho ter a presença do seu pai, é também um momento solene, porque aquele que se fez o nosso amigo, que se fez nosso pai, é também Deus. Ele não deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser Deus por ser nosso amigo, por ser nosso pai, por se fazer nosso Salvador. Nunca deixou de ser Deus. E aquele misto de alegria e de solenidade, de prazer e de profunda reverência, por saber diante de quem está, diante do Deus da glória. Porque Ele está presente no meio do seu povo. Assim, o santo lugar, ele representava a presença de Deus. E por isso até o número de vezes que deveria se ir a ele era reduzido, porque eram pecadores. Então, versículo 8, ele traz uma mensagem sobre isso. Hebreus 9, versículo 8. Querendo com isto, ou seja,
querendo com o fato de que primeiro tinha o santo lugar e depois o santo dos santos, esta ordem, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, ele está dizendo que enquanto o santo lugar estiver, ou melhor, enquanto o primeiro tabernáculo, que seria a primeira parte, tá? A primeira parte do véu, antes do véu, ele está se referindo aqui ao primeiro tabernáculo, depois do véu seria o segundo, seria as partes do tabernáculo. Enquanto o primeiro está erguido, o segundo não poderia se manifestar. E ele está dizendo isto como uma parábola. O versículo 9 diz: isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes. O que ele está dizendo? Enquanto estiverem oferecendo culto por meio de um tabernáculo, eles não estarão adorando a Deus no tabernáculo celestial. Vamos ver se fica mais claro com Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 15 e 16, Paulo diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, então, pense nas sinagogas dos judeus, os judeus que tinham aos sábados o seu culto, e então ouviam a lei de Moisés, os ritos judaicos eram praticados. Então, ele está se referindo a todo esse judaísmo, que ainda estava presente nos dias de Paulo. Até porque só em 70 depois de Cristo é que o templo foi destruído por Roma. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ele está falando também figuradamente. Ele está citando o véu do tabernáculo, dizendo que assim como o véu do tabernáculo impedia que quem estava no santo lugar entrasse para o santo dos santos, impedia que quem estava no santo lugar visse o santo dos santos, ele está dizendo que os judeus, quando ouvem a lei de Moisés, tem um véu dentro deles, na face deles, no olho deles, na visão deles, para não verem a glória de Deus. Ou seja, que eles não conseguem perceber a manifestação de Cristo. Versículo 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, os judeus estão vivendo no santo lugar, porque não conseguem entrar no santo dos santos, porque somente um poderia entrar no santo dos santos, era o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote é Cristo. Observe, comparando com Hebreus capítulo 10, versículo 19. Observe a diferença. Enquanto os judeus têm um véu que impossibilita entrarem no santo dos santos, porque eles não creem em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aí diz o versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou seja, Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, os judeus estão vivendo com um véu na frente deles. É tão triste, mas tão triste, que denominações de nossos dias coloquem Israel num patamar diferenciado, como se não precisassem de salvação, como se não precisassem de conversão. É fato que há promessas que ainda permanecerão com Israel, por isso que está lá. Israel não sucumbiu completamente, porque Deus fez promessas, e eles permanecerão até o último dia como nação, como povo. Mas a salvação só Jesus pode dar, só Jesus. Não é sem razão que Deus colocou uma mesquita no lugar do templo de Israel, para que não fosse erguido o templo, porque eles estão negando o Senhor da glória. Eles querem um templo físico, quando um templo espiritual já foi erguido.
os judeus têm um véu. Eles não veem a Deus, porque o véu impossibilita a incredulidade. Deixa eu fazer uma aplicação. A incredulidade impossibilita você de ver a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. A glória de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, de forma que nós podemos falar com Ele. É a incredulidade sua que está impossibilitando você de orar a Deus todos os dias e falar com Ele, e se alegrar nele, e louvá-lo em oração, e bendizer, e agradecer por tudo, e pedir sim, Pai, eu preciso da ajuda do Senhor. Rogar por sabedoria, Deus, me dê sabedoria para saber o que fazer. Orar a Deus, desfrutando de uma comunicação real. A incredulidade de muitos impossibilita que vivam uma vida de oração, crendo que aquilo não é apenas um rito mecânico, aquilo não é apenas algo que é feito como uma ordenança religiosa, simbólica. Não, é algo real, você está falando com Deus. A incredulidade é como um véu. E pessoas deixam de ver a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, creia no Senhor Jesus. Já podemos entrar no Santo dos Santos por Jesus, ou seja, desfrutar desta graça, presença, manifestação de Deus para nós. Eles não. Eles vivem, como ele diz no versículo 10, ordenanças de carne, comida, ritos. Tudo isso era temporário. Vejam que aqueles que em nossos dias estão tentando voltar para uma espécie, e há várias manifestações diferentes de judaísmo, essas igrejas messiânicas, meio que judaizantes, umas mais, outras menos, ou mesmo para o judaísmo, eles não estão progredindo, eles não estão caminhando mais para próximo do Senhor. Eles simplesmente trouxeram o véu. Eles simplesmente estão vivendo, estão vivendo uma vida longe, sem poder contemplar a glória do Senhor. Simplesmente isso. Não faz isso. Se você percebe que alguém está sendo iludido, enganado, para que volte a todo este judaísmo do Antigo Testamento, mostre para essa pessoa que aquilo que Cristo fez e trouxe para nós é superior e muito superior. Pois ele entrou num tabernáculo celestial. Eu quero mostrar para você o tabernáculo celestial, como ele é superior. Apocalipse, capítulo 4 e 5. Alguns versículos apenas. Apocalipse, capítulo 4 e 5. O início do capítulo, ele diz que, então, João foi chamado para estar em um lugar acima, num lugar celestial. Uma porta no céu foi aberta. João foi chamado para estar lá. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Olha, um trono. No céu, neste tabernáculo celestial, há um trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas. Ele descreve um lugar celestial cheio de glória. E os seres viventes que estão lá proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir.
E isso fazem de dia e de noite sem descansar, proclamando a glória do Senhor. E então todos os anciãos dizem a ele que está sentado no trono: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Observem que o lugar celestial se tornou acessível. E se tornou acessível por causa do sumo sacerdote Cristo Jesus, que não entrou no Santo dos Santos feito por mãos de homens, mas entrou no Santo dos Santos celestial. É para este lugar que Hebreus está apontando, onde a presença de Deus é real, a presença de Deus se manifesta em glória. E no capítulo 5, ele continua dizendo, depois que menciona o Cordeiro como tendo sido morto, ele que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, tomou o livro nas suas mãos, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, versículo 8, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha, taças de ouro cheias de incenso, as orações dos santos. O que isso nos lembra? O altar do incenso. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Este é o tabernáculo celestial. O Senhor Jesus não entrou num tabernáculo feito por homens, mas em algo muito superior. Continuando em Hebreus 9, agora no versículo 11, ele diz: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, veja, maior e mais perfeito tabernáculo. Ele está se referindo ao tabernáculo celestial, aquele tabernáculo em que Deus se manifestou em Apocalipse. O universo é o templo de Deus, lembre-se disso, o universo é o templo de Deus. Mas os homens pecadores não podiam contemplar a presença de Deus, não poderiam contemplar a glória de Deus por causa do pecado. Mas Jesus entrou à presença de Deus, está diante do trono de Deus, e trouxe ao trono de Deus o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ser levados à própria presença de Deus também. Não a um lugar feito por homens que representava a presença de Deus, mas a presença real. Como é que uma pessoa pode querer voltar para o judaísmo, onde os objetos representam a presença de Deus, e quando tem já Cristo que nos levou para a presença real? Seria como uma pessoa preferir uma carta ou um objeto que representa aquela com quem ela quer estar, do que estar com a própria pessoa. Olha, vá lá, você já pode ir lá. Não me contento com esta carta, com esta lembrança, com este objeto que me lembra aquela pessoa. Mas vá lá, o lugar está aberto, está acessível, você tem condições. Quando você não tinha, quando o caminho não estava aberto, quando era impossível, quando você não tinha dinheiro para viajar, quando não era possível viajar, se entende que você se contentava com objetos que simbolizavam aquele carinho da pessoa, e você se contentava com aquilo, mas agora que você pode ir, é um absurdo se prender a estas coisas. Ninguém troca a realidade pelo símbolo, não faz sentido, é tolice. Cristo possibilitou o estarmos diante de Deus de fato.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Essa expressão aqui ela tem uma variante, tá? Em uma família de manuscritos diz que é exatamente essa tradução aí, dos bens já realizados, daquilo que já foi feito. Há uma outra família que diz dos bens futuros, ou seja, daquilo que será trazido. Mas em todos os dois casos, que eu não quero, obviamente, me dedicar a isso, nem tempo nós temos para isso, em todos os dois casos, eles querem apontar para a obra de Cristo e as bênçãos alcançadas nas regiões celestiais. Isso para nós é suficiente. Isso nós encontramos em Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas nós vemos Apocalipse, capítulo 21, que fala do novo céu e nova terra, que nos será dado por meio da obra que Cristo realizou. Então, de uma forma ou de outra, vamos focar no ponto. É que ele está se referindo à obra que Cristo realizou. Por meio do sacrifício, tendo Cristo morrido na cruz por nós, tendo Cristo satisfeito a justiça de Deus, tendo pago a dívida de Adão, a dívida original, e dispondo o pagamento da dívida de cada um dos que pertence a Ele, porque creram nele, porque confiaram no Salvador. Tendo Cristo realizado tudo isso, Ele nos deu acesso a um tabernáculo perfeito, maior e mais perfeito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Aquele que nós vemos em Apocalipse 5, 4 e 5, a presença de Deus, o trono de Deus. Por meio de Jesus, nós podemos nos achegar ao Senhor. Por meio de Jesus, nós verdadeiramente desfrutamos das bênçãos. Eu tenho uma impressão sincera que o cristianismo de nossos dias ainda guarda um quê de incredulidade. Que muitos cristãos oram sem verdadeiramente crer que Deus vai fazer aquilo que estão pedindo. Que muitas pessoas ainda se achegam ao culto como se fosse apenas um rito de uma religião, de uma denominação. Não conseguem ter uma percepção clara de que tudo isso é real. De que Deus realmente está conosco. Ele está recebendo a minha adoração. Está falando comigo. Não é o pastor que de repente está falando porque ele tem coisas pessoais para falar. Não é uma questão apenas nossa. É Deus manifestando sua graça entre nós. A gente precisa ter essa percepção da realidade trazida por Cristo. Cristo é realmente o nosso sumo sacerdote. Cristo é realmente o nosso mediador. Cristo realmente trouxe para nós o acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da presença real de Deus. Cristo realmente possibilitou que eu me achegasse a Deus, não como um pecador, mas como alguém justificado, para então ser abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Cristo realmente possibilitou a minha vida de oração, falar com Deus como Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala com o outro, ou como Abraão, como a Escritura se refere a esses personagens. Uma compreensão da realidade, da nova realidade que foi trazida para nós por meio de Jesus. Porque ele não entrou num prédio, ele entrou na presença de Deus e levou a Deus o sacrifício e disse: Pai, eis o sacrifício que satisfaz a tua justiça. Trago por este povo que vem acompanhado atrás de mim, porque crê que eu sou o Senhor e Salvador. E então venho trazer por eles o sacrifício, para que recebas este povo e os abrace, os acolha como teu povo, e então derrame as tuas bênçãos sobre ele. É real, não é um símbolo, é a realidade, e nós precisamos desfrutar dela. Tantas vezes nos privamos das bênçãos reais, porque nos escondemos de meros símbolos, quando a realidade já está presente.
E muitas vezes deixamos de desfrutar da realidade pela incredulidade do coração. Nos escondemos na religião. Você vem para cá porque você acha que se estiver aqui dentro, talvez Deus abençoe. Talvez você cumprir os ritos. Muita gente acha que se for ativista na igreja, se eu fizer tudo que a igreja está mandando, Deus está me abençoando. Ou seja, a igreja se tornou uma espécie de refúgio que oculta a incredulidade daquela pessoa. Não um refúgio que nos conduz a Cristo, mas apenas um esconderijo para esconder a sua incredulidade, porque não consegue andar com Deus no dia a dia. Quando a igreja é o templo de Deus e deveria estar desfrutando da presença dele real todos os dias. Quando nós nos juntamos como igreja, nós fazemos isso para dar um momento máximo de nossa vida com Deus. Nós trazemos a nossa vida e então apresentamos diante do Senhor juntos como um povo, para anunciar a glória de Deus diante do mundo, para falar e ouvir a sua voz. Esse é o momento máximo, mas não é o único momento. Porque a nossa vida com Deus deveria ser o dia a dia. E tudo isso porque Cristo Jesus entrou no Santo dos Santos. Não, versículo 12, por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ou seja, sua obra foi suficiente, definitiva, eficaz. Jesus não precisa fazer de novo. Ele não precisa morrer muitas vezes, sacrificar muitas vezes para satisfazer a justiça de Deus. O seu sacrifício foi perfeito. E deveríamos confiar. Você confia no sacrifício de Cristo? Você confia na obra de Cristo? Ou você acha que precisa tentar fazer algo a mais? Olha, Senhor, me perdoe o pecado. Se o Senhor me perdoar, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ser mais dedicado na igreja, eu vou fazer mais coisas, eu vou dar mais dízimo, eu vou dedicar mais o meu tempo, eu vou ler mais a Bíblia. Ou seja, é uma tentativa de preencher uma possível lacuna da obra de Cristo Jesus. Já parou para pensar que isso nada mais é do que a incredulidade do coração humano, que não consegue ver a suficiência do sacrifício de Jesus? Você não precisa complementar a obra de Cristo, ela foi suficiente. Quando Jesus entrou à presença do Pai, o seu sacrifício foi suficiente. Quando nós nos dedicamos a Deus, não é porque queremos preencher uma lacuna, não é porque queremos tentar ajudar a agradar melhor a Deus, porque temos a consciência de que fomos comprados. Não pertencemos mais a nós. Pertencemos a Ele. A nossa vida é dele. E é com gratidão que nós queremos viver para Ele. Era assim que Paulo dizia, logo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não quero complementar a obra do Salvador, mas foi pela obra dele que eu me tornei dele. E então, tudo o que eu fizer, que seja feito para ele. É fundamental confiar na obra redentora de Cristo, na redenção de Jesus. Versículo 14, finalizando. Ele diz antes, se os animais representavam a purificação, o perdão dos pecados no Antigo Testamento, ele diz muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A certeza de que a justiça de Cristo é suficiente, e que é por meio de Cristo que realmente nós podemos viver na presença do Senhor. Então, dê mais valor àquilo que Cristo alcançou para nós.
Que sejam momentos de culto para você os mais preciosos. Um momento em que você está aguardando a volta de Jesus e antecipa este anseio, esta alegria, adorando a Deus de todo o seu coração. Viva a vida da igreja como quem sabe que a presença de Deus no meio dela é real. E que a nossa vida comprada pelo Cordeiro é para ser dedicada a Ele com gratidão. Então faça isso, desfrute, vivencie. Não se prive das bênçãos de Deus pela incredulidade ou pela dureza de coração, seduzido por um mundo que tenta de todas as formas fazer com que deixemos de ter prazer em Deus, de ter prazer na presença real do Senhor. O Jesus conquistou para nós as bênçãos divinas, para nós desfrutarmos de todas elas nele.